Bem-vindos a mais um Papo Terapia com Cristina Franco e Roberta Bosco. E toda semana a gente vem com uma novidade, um vídeo novo especialmente para você. E hoje nós temos aqui um convidado para lá de especial, com uma história super bacana, né, Roberta? Nossa, incrível! Fique até o final, gente. Vocês vão se surpreender, porque é emocionante. Prepara os lencinhos aí, porque realmente é emocionante mesmo. É isso mesmo. Então, bem-vindo, Edi. Bem-vindo. Muito obrigado. Eu que agradeço de estar aqui. Conta um pouquinho pra gente quem é o senhor, o que o senhor faz. Se apresenta para nós. Bom dia para todos. Eu sou Edi Renato Marquezini. O Edi não é uma abreviação do nome, não, é nome mesmo. Meu pai e minha mãe foram econômicos no nome. Daí todo mundo me conhece como Edi. A minha história é bastante, por exemplo, longa, né? Eu já estou com uma certa idade. E a minha formação básica é uma formação técnica, né? Eu fiz o técnico em mecânica, técnico em eletricidade, fiz engenharia com elétrica. Então sempre uma coisa bem matemática, digamos assim, né? E minha vida começou com em São Paulo, né? Nasci, fui criado basicamente em São Paulo. Quando eu tive meu primeiro filho, tinha problema de respiração. E São Paulo com problema de respiração é uma complicação. Sempre com certeza, por São conta Paulo, poluição, né? Exatamente. Então, quando a gente saía de São Paulo, ele sempre melhorava. E com isso eu acabei indo para Pindamonhangaba, né? Uma cidade que perto de Aparecida do Norte, né? Um pouquinho antes. E lá a gente ficou durante 6, 7 anos. Depois tive a oportunidade de vir para Santa Bárbara, né? Aqui para trabalhar, por exemplo, na Rome, sempre na área de manutenção. Manutenção elétrica, mecânica, eletrônica. Então a gente estava trabalhando tudo dessa forma. Eu tive um grande problema logo depois que eu vim para Santa Bárbara, que eu perdi a minha primeira esposa. E para mim foi realmente muito, coisa difícil, né? Foi uma coisa que eu traz, né, até hoje, muita, por exemplo, lembrança, porque toda a minha vida na época estava fundamentada, por exemplo, com ela. Né? Mas Deus foi tão bom que me deixou 2 filhos. Um tinha 6 anos, o outro tinha 8 anos. Eu sempre comento que foi as muletas que Deus me deixou, né, que me fez realmente caminhar, para frente. E aí né, trabalhamos na Home. Depois da Home teve um grande corte na faixa aí dos anos 82. Me lembro, né, bem. 89, né, desculpa. E aí a gente foi desligado, né, eu mais com alguns colegas, e a gente já vinha pensando em abrir uma empresa até antes desse ocorrido. E abrimos uma empresa, né, a CNC Service, que fazia e faz ainda manutenção em máquinas operatrizes, retrofit, modernização, né? Então foi uma luta bastante grande nesse período. Agora, o grande problema na verdade começou em termos de saúde há uns 10 anos atrás, quando apareceu a primeira vez o câncer na próstata. Aí foi feito um tratamento, na época que era inovadora, uma quimioterapia especial que chama braquiterapia, e passou, melhorou o câncer, e há 5 anos atrás esse câncer voltou. Né? Uma coisa muito pequenininha, mas acabou voltando. E os últimos 5 anos foi muito difícil em termos de saúde. Né? Eu sempre fui uma pessoa que nunca teve problema de saúde, sempre teve uma saúde de ferro. E aí começou esses problemas todos. E aí o câncer, tive que fazer quimioterapia, radioterapia, por exemplo, de novo. Esses tratamentos que foi decisivo, que eu já tinha feito, uns anos anterior, acabou afetando, por exemplo, outros, órgãos, né? E tive problema de pedra de próstata, que é uma coisa, por exemplo, rara, né? Teve problema de uma infecção muito grande, isso há 2 anos, atrás, que eu tive que tirar parte do intestino, tirar a bexiga, por exemplo, completamente. Né? Hoje eu trabalho aí com 2, ostomias, né? Para poder realmente, né, fazer. Não reclamo disso,
porque é uma coisa que Deus me deixou, se eu não tivesse com isso, eu teria morrido, né? Com certeza, ainda bem que Exato. tem alternativa, né? Alternativas, é verdade. Então é uma coisa que eu costumo sempre fazer, eu acordo sempre agradecendo a Deus, porque tem mais um dia que tem que falar pela frente. Então, com esse pensamento, a gente vai se adaptando, vai fazendo as coisas. Eu sempre tive uma cabeça muito assim positiva, né? Até um lema que meu pai sempre comentava, né, com a gente, comigo, com meu irmão, que ele sempre falava: dificuldade sim, desistir nunca. Com certeza, né? Então, a gente sempre teve esse pensamento. Então, vamos lá, teve uma dificuldade, teve um problema, vamos ver como que a gente pode solucionar, como que a gente pode contornar e vamos atacar. E aí estava indo bastante bem, mesmo com todos esses probleminhas aí, sempre positivo. Quando foi no ano passado, de repente apareceu muito sangue na urina, e foi feito um exame, uma tomografia, aí foi visto que um dos rins entrou em falência e tinha um nódulo, né? O médico, para ter certeza realmente disso, pediu uma ressonância, que foi feita uns 10 dias depois dessa tomografia, e essa ressonância, aí apareceu o nódulo de novo, a falência, por exemplo, do rim. Vamos ter que operar e vamos ter que tirar, né? Eu falei isso daí, e vamos analisar esse nódulo. E aí realmente minha cabeça pirou, com toda a parte positiva que eu sempre tive. Caramba, quando que vai acabar isso daí? Cada hora uma coisa ou outra. Sem fim, né? Exatamente. Então o que veio na cabeça primeiro, nossa, esse nódulo aí vai ver que é outro câncer. Sim. Então agora que eu já tirei a próstata, que não tem mais como ter câncer de próstata, esse câncer vai me aparecer em outro lugar. Sim. Né? Então ficou, que eu falei isso aí mexeu muito fazendo comigo. Aí conversei com o meu ex-sócio, né, que eu já saí há algum tempo da CNC, hoje eu dou aula no Senai de Americana, e conversando, por exemplo, com ele acabou, né, se trata, né, junto com a Cris, e conversando com a Cris indicou a Roberto, né, falou assim: olha, vai falar, por exemplo, com ela, tem um tratamento alternativo, que basicamente busca realmente a autocura pelo próprio corpo, né? Como a Roberta sempre fala, né? Deus faz o corpo da gente perfeito, e ele tem a capacidade de se autorregenerar, né? Ele é muito potente em relação nisso. Edi, até então você nunca tinha ouvido falar dessa medicina energética, que é o trabalho que a gente desenvolve? Nunca tinha ouvido falar. Mas do jeito que eu estava com a cabeça que para o amigo, eu falei: olha, eu vou lá. Eu como engenheiro, eu não acredito muito nessas coisas, né? Embora sou muito, espiritualizado, mas eu falei: olha, vamos lá, vamos ver o que é. O que vai dar, né? O que vai dar? Essas duas fazem. Olha, perdido por perdido, eu já estou ruim mesmo. Tá? Truco, né? Vamos lá, vamos fazer o que falar lá. Aí fui, por exemplo, lá falando na Roberta, né? Então esse meu sócio que está com ela, e é um irmão que fala para mim, né? Realmente é uma pessoa que eu estimo muito. Ele comentou, né? Se fosse outra pessoa, talvez até não iria, mas como realmente é uma pessoa que eu aprecio muito, falei: eu vou lá. Aí fui, por exemplo, com a Roberta, conversamos, bastante. A primeira consulta, acho que eu dei prejuízo para ela, que foi mais de 2 horas, né? Conversando, falando. E ela com uma paciência danada, escutando tudo que eu tinha que falar. E aí fez um trabalho energético, por exemplo, lá. E olha, eu saí de lá, eu estava totalmente atordoado. Isso na primeira consulta com a Roberta? Na primeira consulta, eu quase nem consegui andar. Me deu ânsia de vômito, me deu tontura. Quando eu desci para pegar o carro para voltar, eu até parei, fiquei uns 10 minutos parado no carro para até dar uma melhorada para poder dirigir. Devia ter pedido ajuda para o Roberto. Sabe o que foi bacana? Porque ele chegou para mim, muito prazer, como vai? Olha, eu vim fazer essa consulta, mas eu vou falar, eu não acredito. Eu falei: mas não precisa acreditar. Só deita aí, não precisa acreditar, né? E aí foi bacana, né? E realmente saí todo esse ponto, e depois até pensando sobre isso, falei: caramba, mas eu não tomei remédio nenhum, nem água não tomei naquele dia, por exemplo, lá. Né? Falei: caramba, como é que eu fiquei daquele jeito? Então mexeu realmente com o corpo, por exemplo, inteiro.
Cheguei até a pensar, falar, acho que eu não volto mais aqui não. Que será que ela fez, né? Eu cheguei e falei, tô saindo pior do que quando eu cheguei. Eu vim para me sentir bem, tô saindo atordoado. Eu não consigo nem dirigir, né? Olha que interessante. Isso daí foi no meio da semana e até o sábado eu tava ainda meio atordoado, né? No domingo que eu acordei para falar, por exemplo, bem. Mas aí raciocinando, ver, né? E foi passando, mas a cabeça melhorou. O corpo sentiu tudo isso aí, mas a cabeça, nossa, estava bem leve, estava bem mais que eu falei, tranquilo. Eu falei, não, eu vou marcar outra. Liguei para ela, marquei, falei, outra consulta, e foram 3, 4 consultas. Eu já estava até com a cirurgia já marcada para poder tirar o rim, né, que já tinha entrado, em falência. Então eu falei, eu vou pegar uma vez por semana, eu vou lá. A segunda sessão ainda me deu tontura, mas já não foi, por exemplo, tanto, né, em um dia que já passou. E aí a gente foi fazendo o trabalho. Aí eu lembro até que a Roberta falou assim, nossa, talvez se você fizesse um exame não teria nem que fazer a operação. Aí eu falei, não, Roberta, já está marcado, já está decidido, a operação em si não está me preocupando. É verdade, o que eu procurei justamente para aqui é a preocupação do que vinha depois, o que é se for um outro câncer. Né? Eu falei assim, nossa, eu já passei por muito apuro. Teve uma época que eu estava tomando remédio para dor, injeção para dor. Sim. Né? Meu filho me levava até a farmácia, o farmacêutico ia me dar injeção no carro, para eu não ter que sair do carro e ir até a farmácia para justamente por causa das dores que eu sentia. Então tudo isso aí tinha me mexido muito. Então eu falei com o Alberto, Alberto, eu já estou com a cabeça mais tranquila, é o que eu vim procurar principalmente, por exemplo, aqui. A operação já está tudo certo, eu vou fazer. O rim, infelizmente, já está perdido, já deu para ver nas coisas que está tudo necrosado. E vamos tirar o rim, vamos fazer a análise, a biópsia desse nódulo e vamos ver o que é. Sim. Mas pelo menos agora eu estou mais preparado do que antes. Que seja qual for a notícia, eu estou mais preparado. Sim. E aí foi feito a operação, foi feita a retirada, né, do nódulo. Teve que fazer até a operação aberta, porque às vezes eles fazem com aquela que tem os 3 furinhos, que é pouco invasiva. Mas como eu tenho as bolsas na frente, não dava para fazer esse procedimento. Sim. Então teve que abrir pelas costas. Sim. Então é um processo mais complicado, mais demorado para se restabelecer. Fiz a operação, tiraram o rim, mandaram para o laboratório fazer a biópsia. Passou uns 4, 5 dias, a médica do laboratório me ligou e falou assim, Edir, você tem os exames que foram feitos? Eu tenho a tomografia, que foi o primeiro, e 10 dias depois eu fiz a ressonância, eu tenho os 2 exames aqui. Mas porque deu algum problema, a gente já ficou preocupada, né? O que vem aqui agora, né, Zedi? Aí eu falei assim, deu alguma coisa? Não, eu só quero tirar, foi uma dúvida. Não, tudo bem, falando, né? Até meu filho na época estava em recuperação, meu filho foi lá, levou os exames. Aí passou uns dias, saiu por exemplo, o resultado, e eu fiquei sabendo por que ela pediu realmente a tomografia e a ressonância. Simplesmente o tumor sumiu. Não acharam o tumor. Quer dizer, foi retirado o rim para analisar o nódulo que tinha no rim, e quando foi tirado não tinha nódulo nenhum. Não tinha mais o nódulo, quer dizer, o nódulo sumiu. Né? Ou seja... Que fantástico, o senhor estava curado. Exatamente, então do nódulo realmente não tinha não tinha problema, por exemplo, nenhum. E o que chamou a atenção, que se eu tivesse feito um exame só, podia dizer, isso aí foi uma sombra, foi alguma coisa durante, por exemplo, o exame. É um erro do exame, né? O erro do exame. Mas como tinha que falar a tomografia e a ressonância, que então são 2 exames que bastante precisos, né? Quer dizer, o nódulo estava lá. Sim. Né? Só que quando realmente foi fazer a biópsia, esse nódulo já tinha passado. Já tinha sumido. Maravilha. O que é o poder de autocura do corpo, né, seu Edir? Hoje eu acredito. Né? Hoje eu acredito. Na verdade, quando eu fui mais incrédulo, né? Eu, na verdade, quando procurei, foi mais um sentido realmente da minha cabeça, para ver se eu conseguia me aliviar um pouco. Que fantástico. Que logo na primeira sessão, já para mim foi muito bom. Mas esse resultado do nódulo, eu sou sincero, me surpreendeu. Surpreendeu os médicos também. Né? Eu imagino. Eu imagino o que os médicos falaram para o senhor. Não, eu pensei, olha, não dá para saber o que foi que aconteceu. Tanto o urologista
como proctologista, que eu também estava acompanhando o processo também, né, são 2 médicos de renome que eu falei em Americana, os 2 ficaram de boca aberta. Falei assim, olha, a gente nunca viu que foi uma coisa dessa. Se tivesse diminuído, aumentado, mas estaria no normal. Né? Sumir completamente CT, realmente foi uma coisa realmente que não dá para explicar, né? Não dá para explicar por meios normais, né? Mas sabe, Di, isso é totalmente compreensível, porque você tinha vários exames, né? Já tinha a comprovação, quer dizer, não vai para uma cirurgia à toa, né? Ou sem nenhum motivo, né? Tem um lado, né, hiper positivo e um lado, né, não triste, porque na verdade não precisaria ter perdido o rim, na verdade, né? O rim em si estava falido mesmo, mas se precisava tirar, mas de qualquer maneira, né, é positivo, porque assim, esse nódulo que teoricamente se formou ali, hoje você tem certeza que não vai se formar em mais nenhum lugar do seu corpo? Hoje eu acredito que realmente não vai. Hoje o senhor está curado, né? Que está realmente tranquilo, né? Então foi uma coisa que foi muito boa. Tanto que você comentou assim, de não ter operado, na verdade teria que operar porque o rim já tinha falido, mas não precisava ser com a urgência que foi. Sim. Na verdade, que ele falou assim, olha, pelo rim em si, podia esperar alguns meses que não tinha problema. Agora, que fala pelo nódulo, aí fala, não, vamos tirar o mais rápido possível para realmente ver o que é esse nódulo. E para você não correr outros riscos, né? Seu Edi, eu entendi que foi maravilhoso tudo isso, mas eu queria também saber do senhor a parte emocional. Qual é a diferença que o senhor notou? O senhor já falou que na primeira cabeça ficou leve. O que mais o senhor notou de diferença desde o começo do tratamento? Porque eu lembro que o senhor me contou que até a recuperação o médico ficou impressionado pelo tamanho da cirurgia, né? E o seu corpo estava tão equilibrado que até a recuperação foi maravilhosa, né? Tanto que ele queria me dar... Desculpa. Imagina. Né, ele queria me dar 4 meses de afastamento. Aí eu falei, não, eu não aguento nem ficar 4 meses com né? Mas eu vou ficar bom, por exemplo, mais rápido, né? E realmente, depois que eu falei de 1 mês e meio, eu voltei para o serviço, né? Aí para também não forçar muito, né? Eu já tinha acertado, por exemplo, com o pessoal do Senai, que eu tinha férias também para tirar, então eu volto 1 mês e meio, né? Fiquei 2 semanas trabalhando e aí entrei de férias. Né? Mas também não quis os 30 dias não, eu não vou aguentar os 30 dias fora, estou bem, estou saudável, estou me sentindo bem. Que coisa. Então eu vou pegar 14 dias, que eu falei, o resto eu vou pegar no meio do ano. Que fantástico. Né? E a gente aqui olhando de pertinho para ele, né, vê que a coloração da pele, o brilho tá perfeito, né? Eu tô bem. Se você não conta, eu não diria que você tinha passado por tudo isso. Não, você comentou uma coisa bacana, porque até o pessoal, quando eu voltei para trabalhar, né, que eu voltei na semana passada, né, das férias, aí eu voltei e o pessoal, todo mundo falando, falei, poxa, mas você tá bem falando demais, você nem parece que você passou por uma cirurgia, né, nem parece que você tirou, um rim, né, por exemplo, do corpo. Falei, graças a Deus eu tô bem, não pronto para outra não. Não, nem vai precisar de outra, né? Mas que eu falei, eu tô muito bem, graças a Deus correu tudo bem, a recuperação foi muito fantástica. Boa, né? Inclusive, quando foi domingo passado, né, eu já fiz uma viagem que eventualmente os médicos até achavam que eu não ia poder fazer nesse curto prazo de tempo da operação, né, que eu tenho que falar os netos que moram em São Vicente, né, que dá 250 quilômetros daqui, peguei eles, a gente foi na colônia de férias do Senai, que fica em Itanhangues, é mais 60 quilômetros para frente. Passamos o final de semana junto, né? Tudo maravilhoso. Andamos, e se sentindo bem. Sem problema. Que maravilha. Né? Passamos um final de semana maravilhoso, que com todo esse problema de saúde fazia tempo até que eu não via esses netos, porque realmente é longe, né? Não conseguia às vezes ir até lá, né, por conta da situação, né? E agora é um outro Edi, né? É uma outra pessoa. Aquele Edi que teve todo esse problema já não existe mais, né? Graças a Deus, quando ela passou,
né? Tanto mentalmente como fisicamente. Sim, né? Isso é maravilhoso, então, né? a cabeça bem, estou com o corpo que fala bem, todo jeito que eu gosto de me sentir, né? Porque realmente, na verdade, todo mundo gosta de se sentir. Claro. Mas eu sou uma pessoa muito ativa, não gosto de ficar parado. Esses períodos aí que eu andei muito acamado, aí, que eu falo muito na cama, para mim foi uma tortura. Daí, Né? imagina. Foi uma tortura. Então agora você está conseguindo tocar a vida normalmente, Plenamente. trabalhando, viajando, e é isso que é importante, Nossa, né, como Roberta? a gente se sente, né? Porque o sentimento que está criando tudo, né? A mente começa a pensar, e a gente começa a ter um sentimento, e o senhor se sente tão bem que tudo começa a dar certo, né, seu Edi? Tanto que há 2 anos atrás, quando eu fiz a outra operação maior, o médico, quando me deu alta, também não queria dar, né? Mas eu falei, não, mas eu estou me sentindo melhor, tal. Me deu alta com redução de horário, né? Com carga horária menor. Levei lá para o Senai, o pessoal reduziu a minha carga, né? Então agora eu já pedi para aumentar a minha carga. Que beleza! Que maravilha, então, seu logo que Edi. tiver uma oportunidade lá, o pessoal deve me aumentar a carga horária, porque agora eu me sinto bem para poder trabalhar também. Né? E isso em pouquíssimos meses, né? Só me refresca aqui, foi em novembro a cirurgia. No meio de novembro. Novembro, então nós temos dezembro, janeiro, fevereiro, 3 meses. Né? Muito rápido. É um tempo... Eu também, meus exames, seu Edi, quando eu fiquei doente, eu também, o senhor acredita que em 3 meses meus exames estavam bons? Então... A rapidez, a gente não sabe, né? Mas o corpo é muito perfeito. Então a gente, não é o tempo da gente, né? Mas o tempo do que a gente... E às vezes, para quem tá vendo aqui, né, Cris, o quanto é importante uma pessoa que passou por tudo que o senhor Edi passou e que não acreditava, porque às vezes a gente está lá sem esperança nenhuma, e achando que já a medicina convencional já não tem mais aquela solução. Às vezes, olha, não tem mais o que fazer. Mas tem sim, sempre tem. E é o motivo da gente ter criado esse canal, né, Roberta? Para mostrar que tudo tem jeito, né? Tem vida, tem esperança, né? E então, é um relato maravilhoso que nos emociona, né? Nossa, é emocionante. E que nos impulsiona ainda mais a continuar com esse trabalho, né, Roberta? Aí é um gás também para o terapeuta ver um resultado desse. Nem né? diga. E que a gente sempre fala, né, Cris, que a doença, gente, nada mais é do que o corpo tentando se curar. Mas se curar do quê? Como assim, né? Se curar daquilo que está criando. Porque quantas cirurgias ele fez e voltou... Né, tinha problema e voltou, porque o que estava, a torneira que estava aberta lá, né, seu Edi, pingando, talvez desde quando a sua esposa teve um problema e ficou gravado lá, ficou, né? A interferência mesmo, né, Roberta? Exatamente. Porque enquanto não tira essa interferência, não tem como. O corpo vai mostrar, olha para isso, tem isso aqui para você cuidar, tem isso aqui para você curar. Exato, né? Por isso que é o corpo se curando, né? E aí vai manifestando no corpo. Né? Exatamente. Eu já tinha ouvido falar, né, que a parte emocional realmente interfere muito na saúde, né? Mas eu nunca, assim, não desacreditar completamente, mas eu nunca levei tão a sério isso aí, né? Aí teve que ver na prática, seu Edi. Hoje o senhor assina embaixo. Hoje assina embaixo. Então, pra gente finalizar esse papo incrível, o senhor tem algum recadinho para deixar para eles, assim, nesse sentido? Olha, principalmente eu falei isso daí, né? Falar, Deus realmente é o nosso grande Pai, né? Fez o nosso corpo, né, que é uma coisa espetacular, e é sempre quando eu sempre comento, não só o nosso corpo, o mundo, né, a vegetação, falar os animais de maneira geral. Os animais são tão perfeitos quanto nós. Exato. Né? Então, tudo isso daí, a gente vê que é uma perfeição muito grande. Então, se a gente acreditar, realmente, eu acho que é muito fácil de muita coisa a gente superar. Logicamente, eu acho que não é substituir, mas é sempre se somar, né? Eu ainda acredito na medicina também. Sim. Alguns casos a gente precisa realmente de uma intervenção maior, né? Mas é uma coisa que vem para se somar e somar muito. Eu acredito até que principalmente na parte preventiva, para não deixar as coisas acontecerem. Chegarem lá, né? Exatamente. Então hoje eu estou realmente melhor, estou saudável, me sinto bem.
pretendo continuar falar com a Roberta, né? Falar pelo menos aí uma vez por mês para ela me acompanhar, verificar, justamente pensando nessa parte preventiva. Exato. Eu não quero que aconteça mais coisa. Certíssimo. Então aquilo que eu procurei ela, falei assim, o que vai vir depois? Como é que vai ser minha vida? Isso aqui, minha vida até eu morrer vai ser esse problema de melhora, piora, melhora, piora. Então eu vou trabalhar agora realmente para não piorar, né? Então, mas ouvindo, né, o seu relato, eu percebo assim que você recebeu novamente um livro com páginas em branco. Exatamente. Né? Porque aquele lá já está cheio, já encheu, já aquele capítulo lá já passou, né? E que você nesse ano abriu novamente um novo capítulo, né? Onde você vai escrever a sua história daqui para frente, né? Falando a verdade é isso. Maravilhoso. Você falou, é bem isso, porque eu estava já pensando que minha história estava acabando. Né? Mais um, né, seu Edinho? Que história, hein, gente? Se você conhece alguém que está nessa situação e que já não sabe mais o que fazer, porque, como ele falou, o que mais que vem por aí, né? Compartilha esse vídeo, deixa seu like, leva esperança para quem às vezes já não tem mais, mas que sim, que é possível, mas a gente precisa querer. O seu Edi chegou lá e não acreditava, e eu falei para ele, não tem problema, o seu corpo sabe o que tem que fazer, porque o corpo da gente não quer morrer. Então, basta uma decisão, né? Uma decisão de querer viver. E é o que ele fez, ele quis viver. Ele foi buscar, apesar de não acreditar, ele falou, não, eu quero viver, mas eu vou lá, vou tentar. Se você conhece alguém, compartilhe esse vídeo, tá bom? Ajuda lá. Hoje eu indico. Né? Verdade. Eu falo indicação porque eu só realmente vou indicar uma coisa que eu confio. Tá certo. É a mesma coisa que o médico. Se você fala assim, vai tal médico que eu confio nele. Claro. Então, se eu vou falar hoje, né, indicar, falar Roberto, é porque eu aprendi a confiar. Né, eu vi o resultado, né, na pele mesmo. E é importante também, que eu queria deixar gravado, que nossas técnicas, o nosso trabalho, não é para competir com nenhum outro. Cada um na sua área, cada um na sua função. Nós respeitamos muitíssimo, né? Com certeza. A medicina tradicional. Mas, assim, existe esse outro lado que também não pode ser ignorado. De jeito nenhum, né? De jeito nenhum. Então, muito obrigada. Eu que agradeço essa oportunidade. Parabéns pelos seus resultados. Pelo seu novo ano, pela sua nova vida, né? E vários anos ainda pela frente. Mas muitos. Com certeza. Muitos anos e com muita saúde, muita felicidade. Agora, de verdade, curtindo a vida. Exatamente. Aproveitando na sua essência original, porque é isso que é. A gente nasceu para ser feliz, saudável, próspero, e é isso. E bora pra frente, né, gente? E nós agradecemos a você que ficou conosco até agora, e então até o nosso próximo vídeo. Tchauzinho! Tchau.